Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mais Humanas. Eu sou o professor de Geografia, ou Mais Humanidades, né? Para ser mais exato. Eu sou o professor Paulo Mendes, sou professor de Geografia aqui do canal e vou gravar aqui com vocês a correção do Enem 2024. Qual é o objetivo desta correção? É tratar dos temas, né? Para você que fará o Enem agora em 2025, é bem interessante dar uma olhada no que caiu lá em 2024, em 2023, entender um pouco melhor a estrutura dessa prova, que é uma prova bem interessante. Lidar, por exemplo, com alguns aspectos, né, temas que são mais recorrentes. Por exemplo, em geografia tem alguns temas que são bem recorrentes e isso é bem interessante de ser observado. Por exemplo, em geografia, questões ambientais. Veja só, questões ambientais aparecem aqui em mudanças climáticas, aparece aqui em inundações, aparece aqui, ó, quando falam de Amazônia, no espaço geográfico e suas transformações, vai aparecer aqui na questão da conservação, né? Vai aparecer no item sustentabilidade, vai aparecer no item mineração e desastres ambientais. Então veja, ó, né? No Enem 2024, questões ambientais estiveram presentes aí em pelo menos 7 questões, né? Geopolítica, relações internacionais também acabam aparecendo. Aqui apareceu uma vez só falando do Conselho de Segurança. Capitalismo, tecnologias, né? Isso acaba aparecendo às vezes um pouco. Nesse caso aqui, né, tem uma questão, mas vai falar, por exemplo, quando se fala de transformações do espaço, natureza do espaço, que são aspectos conceituais na geografia, mas ao mesmo tempo são elementos que estão ligados diretamente ao modo de produção. Então vale a pena ficar bem atento a isso. Linguagem, cartografia, apareceu aqui, né? Uma vez. Natureza do espaço, ó, apareceu aqui. Espaço público apareceu uma segunda aqui, né? Espaço geográfico, uma terceira vez aqui, e aí produção do espaço, uma quarta vez. Veja, então este aspecto conceitual também esteve presente várias vezes. Por isso, para você que vai prestar o Enem, para você que quer se dar muito bem nesta que é uma das provas, né, que mais permitem o acesso das pessoas às universidades públicas no Brasil, vale muito a pena ficar atento. Então vamos lá, ó. Primeira questão fala sobre mudanças climáticas e diz o texto: a mudança do clima nas cidades brasileiras é um desafio de adaptação e equidade. Inundações, alagamentos e ondas de calor são cada vez mais frequentes e intensas. Cidades precisam se adaptar com urgência, a começar pelas áreas e populações mais vulneráveis. Então, o texto está falando aqui sobre um item fundamental: implementar soluções. E aí, né, para implementar soluções relacionadas às mudanças do clima, a pergunta já vou direto a ela, sem ler até o final. Qual medida que atenua, diminui, né, os problemas abordados no texto? Criar faixas sinalizadoras não vai interferir em nada, né? Incinerar resíduos sólidos vai aumentar mudanças climáticas porque você vai estar queimando material. Então você vai tirar o lixo de né, do formato ali, está na parte sólida, você vai fazer o que com ele? Você vai transformá-lo em material particulado, gerando mais poluição, mais retenção de calor. A alternativa correta aqui, ó, já é a alternativa C, né? Implantação de parques públicos. Verticalização contribui para aumentar as ilhas de calor e construção de estacionamentos privados, né? Você está incentivando cada vez mais o uso do automóvel. Então, na questão 47, alternativa C. Lembrando que eu estou fazendo aqui, né, a prova verde. Então, se é a prova verde, vamos ver se vai funcionar. Essa caneta está muito lenta, tá difícil, mas de toda forma tá aí. Estou fazendo o caderno verde, ok? Indo adiante, ó. Agora a questão geopolítica. Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas é, junto com a Assembleia Geral, um dos principais órgãos de tomada de decisão dentro da entidade. Então a ONU, criada após o fim da Segunda Guerra Mundial, para ser, né, a pacificadora ou para ser aquela organização para evitar uma guerra nuclear, uma vez que terminada a Segunda Guerra Mundial, iniciamos o período da bipolaridade mundial ou da Guerra Fria, a ONU, né, tem um papel fundamental no mundo. E aí ele está dizendo assim, ó, o Conselho de Segurança tem 15 membros.
O Conselho de Segurança tem 15 membros, sendo que 10 são rotativos a cada 2 anos e 5 são permanentes. Quem são os permanentes? Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, né? 5 potências mundiais. E aí a pergunta diz assim, ó, a composição e o funcionamento do organismo internacional apresentadas revelam as seguintes características das relações internacionais entre os países membros, né? Aí quando você tem uma organização que tem 15 países membros, mas 5 têm direito de veto e os outros não têm, então eu não tenho igualdade de poder lá, né? Não é nenhuma ideia de uma organização militar. Eu não tenho um consenso necessariamente. Eu não tenho um equilíbrio estratégico, eu não tenho soberania compartilhada. Eu tenho uma assimetria de poder. Ou seja, né, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China podem vetar qualquer resolução da ONU. Por isso, essas organizações ou esses países têm maior poder na organização. E uma das coisas muito discutidas na ONU, né, ultimamente, é a ideia de mudança no Conselho de Segurança. Ok? Vamos adiante. Questão 49. A questão 49 fala da instituição imaginária da cidade, né? Uma fábrica na qual os operários fossem efetiva e integralmente, simples peças de máquinas executando cegamente as ordens da direção, pararia em 15 minutos. Então, ó, se os operários fossem isso, né? Simplesmente peças de máquinas. O capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante da atividade humana. Então, né, ele está falando, opa, o capitalismo depende da função humana, de seus subjugados, que ao mesmo tempo tenta desumanizar. Mas ao mesmo tempo o capitalismo tenta fazer o quê? Precisa do ser humano, mas tenta fazer o quê? Uma exploração. Então aí na questão 49, o que que eu tenho? Eu tenho obsolescência associada? Não. Ele está falando obsolescência, né? Ficar ultrapassado, ficar velho e tal, essa coisa toda. Obsolescência associada? Não, está dizendo que o capitalismo, por mais que ele tenha passado por várias fases, né? Desde o mercantilismo até o chamado capitalismo técnico, científico, informacional atual, ele depende, né? Ele depende, ó, só pode funcionar com a contribuição constante da atividade humana. Então eu vou ter aqui uma contradição interna no capitalismo que está associada à obsolescência? Não. É uma orientação voltada à administração de conflitos? Também não. Há uma alienação decorrente da organização do trabalho? É esse o item que está se falando aqui, né? Então não tem isonomia, não tem, né, produtividade vinculada, porque não está apresentando como sendo uma contradição. Então você tem o quê? Uma alienação decorrente da organização do trabalho. Então, ao mesmo tempo que o capitalismo ele precisa, né, ele só funciona com a atividade propriamente humana, ele aliena, capitalismo, tem uma estrutura, né, baseada no que? Na alienação do trabalho, que faz com que os trabalhadores se sintam muito frágeis perante o sistema, tá? E por isso que você tem uma dominação tão presente. Mas aí a alternativa C é a alternativa que era esperada como resposta oficial. Ok, questão 53. Na questão 53 está falando do que? Está falando dos mapas. Então, ó, a finalidade mais marcante em toda a história dos mapas, desde o seu início, teria sido, né, a de estarem sempre voltados à prática, principalmente, né, a serviço da dominação. Então, a cartografia, mais do que um desenho, tá? A linha está seguindo aqui. Eu estou até dando risada porque você está travando a minha caneta. Mais do que um desenho, ela é uma situação de dominação, tá certo? Tá ficando interessante esse negócio. Deixa eu apagar isso aqui porque não vai funcionar. Peço desculpas, mas nesse momento eu não vou ter como resolver isso, tá? Então eu só vou voltar aqui, ó, para voltar para a ideia de dominação. Então, se a cartografia é algo voltado a serviço da dominação, tá? O que eu vou ter? Sempre registraram o que mais interessava uma minoria,
Fato este que acabou estimulando o incessante aperfeiçoamento. Então, os mapas sempre foram instrumentos de poder. Os mapas nunca foram somente um desenho para localização. A cartografia, ela é um instrumento ideológico. Por isso que está dizendo aqui, né, no texto do professor Marcelo Martinelli. No texto, a cartografia é apresentada como um instrumento usado essencialmente para preservar espaços naturais? Não. Emancipar sujeitos? Não. Revalorizar culturas? Não. Inverter hierarquias estabelecidas? Não. Mas sim para, né, a sustentação de hegemonias territoriais. Mapas, né, são sinônimos de poder. Aliás, diga-se de passagem, em 2024, o Brasil apresentou um mapa projetado para o sul, né, em que o Brasil estava no centro, a partir de um meridiano de Brasília, e já houve todo um rebuliço. Veja, nós estamos em 2025. Se o pessoal está discutindo uma coisa que, né, deveria ser ultrapassada ou já ser superada há muito tempo, né, que é a questão do eurocentrismo, isso acabou não acontecendo, acaba não acontecendo. Mas a resposta aí é a que se esperava nesta correção. Questão 59 fala, né, um texto do professor Milton Santos sobre a natureza do espaço. Então vamos ao texto? Cada objeto é, em si mesmo, um sistema funcionando sistemicamente. Um grande supermercado ou shopping, né, seria incapaz de existir se não fossem servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, sistemas de transportes públicos com horários regulares e conhecidos, e se no seu próprio interior as atividades não estivessem subordinadas a uma a uma coordenação. Esse é o caso dos armazéns, dos silos e por aí vai. Os portos, a rede rodoviária de um país e, sobretudo, a rede ferroviária são exemplos de objetos complexos sistêmicos. Ele está falando de rede, né? Ele está falando de fluxos. Então, ele está falando do quê? Dessa ideia de você ter um espaço em que ele vai se interligando a outros espaços e você tem que ter uma fluidez. Então, de acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos com a finalidade do quê? De desindustrializar a economia? Não. Desregulamentar o mercado? Não, não está falando de nada disso. De concentrar a produção? Também não. De distribuir renda? Também não. Ele está falando do quê? De dinamizar os fluxos. Lembrando que para o professor Milton Santos, ele vai trabalhar muito com essa questão dos fixos e dos fluxos enquanto conceitos, né? Para falar a respeito de paisagem, principalmente para falar a respeito do espaço geográfico, ok? Muito bem. Aí nós vamos para a questão 60. A questão 60 é uma questão que fala sobre a COP, né? Então, a 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas foi realizada com a perspectiva de que os países tomassem ou tornassem ainda mais ambiciosos os compromissos assumidos de enfrentamento das mudanças climáticas, de modo a evitar que a temperatura global se eleve acima de 1,5 graus, tá? Marca que já vinha sendo discutida desde o Acordo de Paris de 2015. Acordo de Paris foi a COP21. A COP26 aconteceu em 2021. Tá? Então, ó, vamos lembrar o seguinte: Acordo de Paris, COP21. Né? Não confunda a COP21 com 2021. Na prática, a COP26, que aconteceu em Glasgow, ela, né, trouxe algumas coisas importantes aqui. Deixa eu só te mostrar primeiro e aí depois a gente volta e resolve a questão. Ó. Então, o que é uma COP na prática? É uma reunião entre as partes, né? É chamada de conferência entre as partes. O que os países fazem nas COPs? Né? Então, desde 1972, quando houve a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento, em que se discutiu lá, né, lá atrás, em Estocolmo, na Suécia, em 72, se discutiu lá um pouco das mudanças climáticas, ó, década de 70 está se falando disso. Depois nós tivemos uma conferência que aconteceu na África em 82, se não foi no Egito, foi no Cairo. Né? Depois nós tivemos 92 no Rio de Janeiro, 2002 Joanesburgo, 2012 no Rio de Janeiro de novo. Quer dizer, dentre todos esses processos aí,
né, ou dentre todo esse período, foi sendo criada uma chamada Agenda Ambiental. E em 97 foi criado algo chamado Protocolo de Quioto. Então, para dar um pouco histórico, né? Nesse protocolo de Kyoto, ele não se transformou em lei. Por quê? Ele não se transformou numa regra básica, porque a ideia era reduzir a emissão de gases poluentes em até 5%, mas acabou não acontecendo. Então, em 2015 foi assinado o Acordo de Paris. Mas né, nós temos o quê? Para tentar facilitar, né, e medir e conseguir avaliar e avançar aí nessa discussão sobre as mudanças climáticas, os países realizam as COPs. Então as COPs acontecem anualmente. Então durante uma COP os países negociam acordos, eles né, compartilham informações, eles revisam documentos e olham para os progressos aí. Então, ó, a COP26 ela definiu o objetivo de limitar o aumento das temperaturas globais em 1,5 graus. A COP27, que aconteceu no Egito, criou um fundo, né, de perdas e danos e estabeleceu apoio financeiro aos países mais vulneráveis. A COP28, que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ela reconheceu a urgência de fazer a transição energética, né? Reduzir o uso de combustíveis fósseis. E a COP29, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão, ela fez o quê? Ela né, acabou criando aqui, deixa eu só projetar aqui para você, ó. Ela acabou estabelecendo as bases para aquele chamado mercado global de carbono, né, que é uma questão importante que poderia financiar, inclusive, alguns países. Bom, agora nós teremos, né, eu estou gravando essa aula em setembro de 2025, tá? Mas nós teremos em novembro a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará. Vale a pena né, dar uma olhada no que está proposto para ser discutido lá. Mas vamos voltar aqui para a questão. Então a questão está dizendo, ó, a COP26 ela né, foi realizada na tentativa, na perspectiva de que os países tornassem ainda mais ambiciosos os compromissos do enfrentamento das mudanças climáticas. E aí está dizendo assim, ó, a pressão do setor empresarial que se posicionou de maneira contundente gerou um impacto positivo. Tá? E aí está falando do que depois disso? Está dizendo o seguinte, né? O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável capitaneou, ou seja, liderou aí, né, por meio do movimento de empresários pelo clima, a adesão de 119 CEOs de importantes empresas e 14 instituições do setor privado, de setores tão diversos como agronegócio, alimentício, aviação, elétrico, farmacêutico e por aí vai. O Brasil deixou a conferência com o compromisso de fazer valer a sua meta e reduzir 50% dos gases de efeito estufa até 2030. Olha só, né? Então aí tem uma missão. Agora precisa colocar isso em prática. Precisa saber se a galera, principalmente do agronegócio, vai topar fazer essas mudanças que estão sendo colocadas aqui. Aí o texto pede assim, ó, conforme o texto, o compromisso assumido pelo Brasil foi resultado dos tensionamentos, né, entre promovidos por povos ribeirinhos e segmentos culturais? Não. Blocos econômicos e instituições militares? Não. Grupos científicos e universidades públicas? Não. Né? Aí a gente vai ter o quê? A alternativa D, ó, organismos supranacionais e sociedade civil. Tá? Então, agentes governamentais e demandas turísticas não interferiram em nada. Mas aqui, né, organismos supranacionais, como por exemplo a ONU, como por exemplo né, o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, como por exemplo os blocos econômicos e aí né, a sociedade civil. E está falando aqui no texto também o tempo inteiro né, de grupos de instituições, olha, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, tá certo? A alternativa D é a que responde corretamente, então vamos lá né, para a próxima questão. Questão 65. Espaços públicos não são produtos dados e acabados. Né? Uma instituição que, uma vez estabelecida, traria paz, da consensualidade à perfeita igualdade. São lugares em que os problemas aparecem e se transformam em debates. Ó, a importância do espaço público aqui.
né, em diálogo e em possibilidade de ajustes e compromissos. Por isso, não anulam os conflitos, ao contrário, são canais de comunicação e de visibilidade, né, de oposições. As características descritas no texto exibem a importância dos espaços públicos para. Prática de lazer é importante, mas ele não está falando disso aqui, né? Ele está falando da vigilância da sociedade? Também não. Ele está falando da erradicação da violência? Também não. Ele está falando de algo super importante aqui, que é a ideia de construção de democracia. Por que ele está falando da ideia de construção de democracia? Porque ele está falando sobre as contradições, né? São lugares onde os problemas aparecem. Deixa eu apontar aqui porque essa caneta está ruim. São lugares onde os problemas aparecem e se transformam em debates, em diálogo, em possibilidade de ajuste e de compromissos. Portanto, nada mais democrático do que isso. Tá certo? Então, eu espero que você tenha acertado. Vamos adiante. A questão 69, ela vai tratar do quê? Diferenças entre inundação gradual e brusca, né? Então aqui você tem uma inundação brusca. Então veja que assim, né? Você tem uma tempo de duração e a velocidade. Então aqui foi brusco e aqui você tem uma inundação gradual. Então aí o texto está dizendo, o título do texto são Desastres Naturais para Conhecer e Prevenir, do Instituto Geológico aqui de São Paulo. Aí está dizendo assim, a desproporção de velocidade e tempo de duração nos tipos de inundação destacados é condicionado pelo quê? Variabilidade solar? Não, né, gente? A luz solar não vai interferir nisso aqui. Temperatura média mensal? Também não. Mas fundamentalmente o item C vai, né? A declividade. Porque se você tem, né, hoje, vamos pensar numa cidade. Você tem terrenos com diferentes declividades, ou seja, né, você tem um perfil topográfico diferente aí nas áreas da cidade. Mas os lugares estão impermeabilizados. A chuva cai, essa água vai escoar muito rapidamente para as áreas mais baixas. Então a gente tem o quê? Né? Aceleração do tempo, né? A aceleração da velocidade da água e essa água chegando nas partes mais baixas mais rapidamente. Então você tem uma inundação que vai ser brusca e ela vai ser rápida, tá? Aí, a dinâmica tectônica regional não vai interferir em nada aqui. A gradação da turbidez fluvial, né, também não vai interferir em nada. Se a água está mais clara, se a água está mais escura, isso não vai interferir. Mas o que vai interferir aqui, então, é a alternativa C, tá? Declividade do relevo local. Muito bem, questão 70. Questão 70 vai falar do quê? A questão 70 fala de Amazônia. Olha aqui, na planície amazônica e depois estradas líquidas, comércio sólido, índios e regatões na Amazônia. Deixa eu me mudar de lugar aqui na posição do seu vídeo, porque daqui a pouco eu vou projetar uma imagenzinha. Diz o primeiro texto: o bufarinheiro, conhecido nas cidades por tec-tec, chama-se nos recônditos da Amazônia de regatão. Recônditos, né? Aquelas áreas mais distantes. Em lugar de transportar nas costas um mundo de miudezas, transportam no bojo de uma gaiola que se desloca 2, 3, 4 toneladas, divididas em seções de secos e molhados, e é movido por remo de faia. Tá falando o quê? Tá falando de um barco. Cortando comunidades e matas da Amazônia por rios, dentro dessas gaiolas riscadas de prateleiras, encontram-se os artigos mais díspares que vão da agulha à espingarda, do lenço ao cobertor, da chita, pano, né, à escova de dente. No texto 2, no século XIX, o comércio dos regatões era feito então com base em relações tecidas com quilombolas, pequenos produtores, comerciantes locais e indígenas, constituindo relação comercial alternativa ao abastecimento da população. E aí, então, vem a pergunta, né? O que é o regatão? O que seriam os regatões amazônicos? Eu falei agora há pouco, eram embarcações. Então, se lá atrás, né, eram embarcações a remo, aqui elas já estão, né, bem mais sofisticadas. E aqui, né, eu recortei do Globo, do G1, que está dizendo lá, barco regatão leva produção audiovisual para território indígena, né, do rio Arapiuns. Então, que é a mesma lógica. E aí, vamos lá.
Como parte do patrimônio cultural da Amazônia, o regatão foi fundamental no século XIX para quê? Organizar rotas de fuga? Não, né, gente? Não está falando nada de rota de fuga nesse quesito. Está falando de criação de postos de trabalho em seringais? Também não. Está falando de divulgação de receitas de fármacos nas zonas ribeirinhas? Também não. Está falando aqui da construção de redes de sociabilidade. Por quê? Porque está falando dessa integração, ó, uma relação, né, com base lá, ó, tecidas com quilombolas, pequenos produtores, comerciantes, indígenas. Então é a alternativa D, a alternativa correta. Ampliação de ambientes de lazer nos territórios autóctones. Autóctone é próprio do lugar, né? Também não, ok? Aí passamos para a questão 72, Dubai em 2020 e Dubai em 2000 e 20 anos depois. Veja que aqui, ó, tem a construção, né, de condomínios. E aí, né, com aquela ideia assim, né, mostrando, parecendo uma palmeira. Aí já vamos direto para o resultado, né? A comparação entre as imagens de satélite indica a ocorrência do quê? De um processo de conservação? Não. De áreas desertificadas? Não. De redefinição de fronteiras? Não. Alternativa D, artificialização do espaço geográfico, ou seja, né, aquela ideia de que você vai lá, aterra uma área no mar e aí você constrói sobre ela. Então você está criando um espaço artificialmente aí, tá certo? Não vou me estender nessa questão porque essa questão ela tem um nível de dificuldade bastante baixo, tá certo? Bora lá. E lembrando para você, ó, já que eu não falei, né, não disse isso ainda, vou dizer agora, é importante que você tenha como referência o seguinte, né, no Enem, como eles usam a teoria de resposta ao item, é fundamental que você acerte, né, o máximo de questões possíveis, mas fundamental mesmo é que você acerte todas as questões fáceis e o maior número de questões intermediárias, né, e, se possível, algumas difíceis, porque isso vai pontuar muito mais. Então, não é pelo número de acertos em si, é pelo grau de dificuldade das questões, ok? Questão 76, identidade cultural na pós-modernidade. Como conclusão provisória, parece então que a globalização tem sim o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e fechadas de uma cultura nacional. Aí você vai falar, opa, os impactos da globalização. Por quê? Porque passamos a ter mais acesso a um conjunto de coisas, ou pelo menos alguns de nós, né, passamos a ter mais acesso a um conjunto de coisas como imagens, como conteúdos, como produtos, mercadorias. Ela tem um efeito paralisante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas, e menos fixas, menos unificadas ou transhistóricas. Então aqui o texto está falando o quê? Dos impactos da globalização, dos impactos do avanço tecnológico, dos impactos da internet, por exemplo, sobre essa questão da identidade cultural, ok? Então vamos lá. De acordo com o texto, o processo apresentado contribui para elevar a renda? Ele não está falando disso. Abandonar os valores morais? Também não fala disso. Estabelecer a igualdade racial? Ele não está falando disso. Né? Ele está falando do quê? Da necessidade aqui de fortalecer. Ó. Contribui para fortalecer as pautas das minorias. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, tornando as identidades mais posicionais, então mais políticas. Né? E aí então aquela é a grande questão. Né? As pautas estão todas colocadas aí, mas as pessoas precisam cada vez mais se posicionarem. Tá? Então elas são menos fixas, né? Unificadas ou transhistóricas, mas de toda forma, né? Elas você vai tendo o quê? Né? Esse fortalecimento aí das pautas minoritárias. Inverter os fluxos também não está falando de migrações, tá certo? Então a alternativa D na questão 76 é a que responde corretamente. Sigamos. Questão 77. Na questão 77 está dizendo lá, né, sobre os refugiados no Brasil. Isso em 2014. O que alicerça, portanto, o acolhimento de refugiados pelos estados aqui, pelos países, né, gira em torno da fronteira erguida entre inclusão e exclusão,
admissão e rejeição, desejáveis e indesejáveis. Ao mesmo tempo, enseja vulnerabilidade, indefinição e incerteza a esses migrantes internacionais forçados. Então vamos lembrar, né? O refugiado é um migrante forçado. E aí a pergunta é: a eliminação para os refugiados do tipo de fronteira descrita no texto necessita de políticas públicas do quê? De planejamento familiar? Não. Né? De segregação? Não, né? Porque o cara, poxa, já sofre um monte. Homogeneizar cultura? Também não. Né? Diferenciação étnico-racial? Não. A resposta aqui, ó, é a alternativa E, né? Integração socioeconômica, porque vai dizer assim, ó, se o cara tá vulnerável, se ele tá, né, naquela incerteza, ele precisa, obviamente, né, de ser acolhido e de ter uma integração socioeconômica. Não adianta só receber a pessoa, até porque, né, você está fazendo um passo, mas e aí, o que vem depois? Então, como é que vai sobreviver essa pessoa? Né, em que condições? Lembrando também, para quem não se lembra disso, para quem ainda não estudou devidamente esse tema, que quando você está falando de refugiados, você está falando normalmente de uma leva de pessoas, né? Estamos falando de milhares de pessoas que são obrigadas a saírem de seus países. Pega o caso, por exemplo, da Síria, que desde 2011, quando estourou a guerra civil lá, né, da Primavera Árabe, a Síria, que tinha 18 milhões de habitantes, ela tem hoje pelo menos 6 milhões de refugiados pelo mundo. E essa é uma questão bem complicada. Indo adiante, questão 81, estamos quase caminhando para o finalzinho aqui, ó. A internet fortalece o engajamento e a visibilidade de populações tradicionais e indígenas por meio de redes sociais. Veja que agora há pouquinho eu estava falando, né, na questão anterior, agora há pouco, falando de, né, a ideia do reforçar, a ideia de fortalecer minorias ou, né, esses grupos que vão tendo aí, trazendo as suas pautas. E aí vamos lá, ó. E aqui vem um exemplo, né? Falando da internet, o fortalecimento, dando visibilidade a essas populações tradicionais e indígenas. Diz ainda o texto, ela também promove a criação e o fortalecimento de mercados e a inovação nos sistemas de financiamento, integrando pequenos agricultores e produtores da comunidade florestal a cadeias de abastecimento. Né? Então está tratando aí de um item extremamente importante. A adoção da tecnologia mencionada amplia a rentabilidade das comunidades citadas ao... Né, pronto, a primeira afirmação aqui já responde corretamente. Né? Tá falando lá, ó, valorização da economia local. Então a alternativa A, né, é a que responde. Está falando de elaboração de projetos culturais? Não. Regras comerciais? Não. Incremento da infraestrutura educacional? Não. Muito menos de homogeneizar, né, a qualidade profissional. Mas está dizendo que está fortalecendo, né? Então, olha, integra, fortalece, engaja, dá visibilidade. Então, isso vai fazer o quê? Uma valorização da economia local, o que é fundamental para essas comunidades todas, ok? Vamos adiante. Questão 82. Muito bem, vamos lá. Questão 82 volta para os aspectos ambientais. Na questão 82 está dizendo o seguinte, tá? Uma única árvore joga entre 300 e 1000 litros de água por dia na atmosfera. Considerando a demanda mínima que uma pessoa consome de água, ou seja, 120 litros por dia, uma única árvore pode ser capaz de produzir água para até 8 pessoas. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Texto 2. A Amazônia perdeu diariamente uma área de floresta maior do que 4.000 campos de futebol apenas em setembro de 2021. Em todo o mês foram devastadas 1.224 quilômetros quadrados, o que corresponde ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro, e é a pior marca para o mês de setembro em 10 anos. Estamos falando lá de 2021. Redução de, né, monitoramento, falta de dinheiro para os órgãos fiscalizadores, né, aquela questão toda de isentar multas e por aí vai, mas falta de fiscalização de forma muito específica. Né? Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento, o SAD, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que monitora a floresta por meio de imagens de satélite. Aí a pergunta é, para a região amazônica, a relação entre as informações dos textos indica a redução do, né,
Tem a ver com os ventos alísios aqui? Ventos alísios são aqueles ventos que sopram dos trópicos para o Equador. Não. Aquecimento dos solos? Não. Média de temperatura oceânica? Não. Né? Índice de refletividade superficial? Não. Né? Mas o texto aqui, ó, na medida em que eu estou reduzindo o número de árvores, eu estou também, né, alterando a intensidade das chuvas convectivas. O texto está dizendo que a árvore tira, né, olha, entre 300 e 1.000 litros de água por dia do solo e joga para a atmosfera. Então, chuva convectiva é aquela chuva de verão. Então, você tem as nuvens ali, nós temos 3 tipos de chuva, né? Vamos lembrar bem isso. As chuvas orográficas, que são o encontro da nuvem com o relevo, né? Isso vai provocar chuva. Nós temos aquelas chuvas que são chamadas de frontais, decorrentes do encontro de duas massas de ar de temperaturas diferentes, que são as chamadas chuvas de inverno. E nós temos as chuvas convectivas, também chamadas de chuvas de verão, que é uma intensa evaporação, né? Você tem as nuvens, aí o vapor sobe, vai condensar, vai chover. Isso é típico, inclusive na região amazônica, de forma bastante acentuada. Ok? Alternativa E, chuvas convectivas. Questão 85, vamos lá. Tá? Há experiências de lutas sociais de reapropriação cultural da natureza que são movimentos emblemáticos, como a dos seringueiros no Brasil, que da luta sindical para a comercialização da borracha chegaram a inventar o conceito de reserva extrativista e estão avançando para um novo modo de produção, uma nova racionalidade produtiva, mostrando que é possível viver bem e não apenas sobreviver em harmonia com a natureza que habitam. O novo planeta que podemos imaginar é feito desses territórios produtivos, que são apenas economias de autossubsistência, mas que não são, né? Apenas economias de autossubsistência, mas economias que potencializam a produtividade ecológica de seus territórios. O texto está dizendo assim, o texto expõe a possibilidade de uma nova racionalidade produtiva. Gente, está falando dos seringais, está falando da ideia, né, de reserva extrativista, está falando daquilo pelo qual Chico Mendes, entre tantos outros, já lutavam há bastante tempo. Tá? Então aqui, ó, o texto propõe uma nova racionalidade, que é a integração de mercados regidos por pressões regionais? Não, mas que vai passar necessariamente por uma conexão de valores fundamentados por decisões locais. Alternativa B é aquela que vai dizer, porque está falando, olha, não, os seringueiros, lutas, a reapropriação cultural, né, movimentos que vão falar de comercialização, sim, mas também vão falar do conceito de reserva extrativista, né, de mudança no modo de produção. Então eles não falam de unificar preços, não falam de normatização de regras construídas por, né, instituições mundiais, estão falando do conhecimento local e fala de valorização de tradições orientadas por determinações globais. Não, né? Na realidade não é esta a ideia. Conexão de valores fundamentados por decisões. Então a ideia de autossubsistência, mas também, né, potencializar essa produtividade ecológica aí nos seus territórios para que eles possam sobreviver bem, né, mantendo a floresta lá em pé. É essa a questão. Questão 87, né? Penúltima questão. Olha só, a questão 87 fala de um terremoto de magnitude 5,9 graus que atingiu a cidade de Valparaíso, na costa chilena. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 112 quilômetros. O texto 2. Um tremor de terra de magnitude 4,8 foi registrado no município de Atalaia do Norte, no interior do estado de Amazonas. O abalo é de magnitude considerada mediana para os níveis do Brasil. Os eventos dessa região costumam ser resultados das atividades da placa de Nazca. Aí está falando do quê? Está falando de placas tectônicas, né? Do choque de placas tectônicas. E aí então já respondi a questão. Moradores usaram as redes sociais para relatar tremores de terra no interior de São Paulo. As atividades foram registradas nas cidades de Júlio Mesquita e Guaimbê e tiveram magnitude 3, né? 3 graus
na escala Richter, o que é considerado pequeno e sem previsão de danos. Então, ó, os textos todos são de 2021. Novembro de 2021, aqui, vamos lá. Aqui, ó, novembro de 2021, aqui novembro de 2021 também. Aí tá falando o seguinte: as diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem de distintas posições geográficas das cidades. São planícies costeiras? Não. São bacias continentais? Não. São zonas de subducção. Né? O que são essas zonas de subducção? Deixa eu tirar áreas de inundação e vertentes escarpadas aqui. Subducção. Quando a placa oceânica se choca com a placa continental, a placa oceânica ela mergulha em direção, né, ao manto e, portanto, ela vai se transformar, né, novamente em magma. E isso é subducção. Então, subducção, né, uma placa vai para baixo, a outra vai dobrando. E aí você tem a formação, né, das cordilheiras, a exemplo da Cordilheira dos Andes. Mas só que quando isso acontece, tem a liberação de energia, no caso, provocando aí terremotos. Ok? Então, zonas de subducção é a resposta correta. E eu vou para a última questão aqui, ó, questão 89. Vamos lá? Aí tá falando de mineração, aí tá falando de dano ambiental, né? E tá falando de uma coisa que é muito complicada. O rompimento da barragem de Fundão levou muito consigo. A lama soterrou sonhos e modificou de forma permanente centenas de vidas nascidas e criadas em Bento Rodrigues e Paracatu, em Mariana, Minas Gerais. Mas não somente. Ao se estender ao longo do rio, outras famílias e histórias foram atingidas de formas diferentes. Ao fugirem dos rejeitos que rapidamente tomaram as localidades, deixaram para trás os resquícios da vida que tiveram até o 5 de novembro de 2015. Nada jamais seria igual. Concordo totalmente com o texto aqui, né, das histórias soterradas. Vamos lá. Conforme o texto, o evento gerou um impacto na relação entre as pessoas e o espaço vivido, né? Então vamos lá, para quem não lembra, para quem não sabe, vamos só lembrar, né? Então, neste dia 5 de novembro de 2015, né, o rompimento da barragem do Fundão, aqui, ó, na região de Mariana, liberou uma quantidade gigantesca de resíduos de mineração que atingiram inúmeros pontos, né? Então, inúmeros distritos afetados e cidades também. Aqui em azul está o Rio Doce. Então, ó, vai passar por Minas Gerais, afetando todo mundo aqui, e vai chegar até o Oceano Atlântico, né, onde o Rio Doce está desaguando no estado do Espírito Santo, ok? E esse caminho da lama aí, ela provocou milhares, né, consequências ambientais gigantescas, mas fundamentalmente 19 mortos. E aí é importante, né, destacar 19 mortos. Tá? Então imaginava-se que em 2015 as medidas seriam tomadas para que não houvesse mais isso, e pouco tempo depois nós tivemos Brumadinho. Né? Então é um negócio absolutamente complicado aí o impacto da mineração. E ainda hoje, quando chove muito, né, o pessoal de Minas Gerais deve ficar muito apreensivo, porque tem inúmeras barragens feitas nos mesmos moldes, a exemplo dessa aqui, né, do Fundão. Mas vamos lá. Conforme o texto, o evento gerou o seguinte impacto na relação entre as pessoas e o seu espaço vivido: flexibilização? Não. Consolidação das identidades regionais? Não. Mas fragilizou, né? Fragilizou e muito os vínculos afetivos. Por quê? Porque se destruiu bastante, né? Destruiu vidas aí, destruiu histórias, as pessoas perderam casas, perderam tudo. Então tem supressão? Não, das práticas exploratórias, muito pelo contrário. Recuperação de tradições ancestrais? Também não, tá? Então, de toda forma, foi isso, e é fundamental fazer menção aqui, principalmente a destruição ambiental, mas fundamentalmente as vítimas, né, que foram aí vieram a óbito em decorrência desse rompimento aí de barragem. Bom, minha gente, dito isto, né, cheguei ao final aqui da correção, e aí só tenho a te dizer o seguinte, né, que venha o Enem 2025, que você esteja cada vez melhor preparado, melhor preparada para ele, né, e portanto desejo a você bons estudos, sigamos por aqui, e se você gostou, né, do vídeo, gostou da aula,
curta aí, compartilha com seus colegas, comenta que esse é um canal feito por professores, né? Então se você precisar, quer ter acesso a algum conteúdo, né? Também sugere aí que nós podemos gravar, tá certo? Então fiquem bem, bons estudos e sigamos juntos por aqui. Aquele abraço, né? E até mais. Tchau, tchau.